Nesse terceiro domingo após Páscoa, eu quero saudar a todos vocês, minha irmã, meu irmão, com o versículo bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, enquanto nos explicava as Escrituras? Queridos, como está o teu coração? O teu coração arde ao ouvir a palavra de Deus? O teu coração se aquieta? O teu coração vibra com a palavra? Porque é esta palavra de Deus que anunciou aos discípulos em Emaús, o Senhor também anuncia para você, ao teu coração, à tua vida, em tudo aquilo aonde você caminha e aonde que as tuas mãos pousam e os teus pés vão passar. Eu desejo neste dia, neste momento de comunhão que nós temos a partir da palavra de Deus, que o teu coração também possa arder. Arder por causa da palavra de Deus. O teu coração encontre as palavras que precisa para ser animado, motivado e também transformado. Que Deus te conduza e te acompanhe neste dia e neste momento de comunhão. Amém. Eu convido a todos vocês para junto cantarmos o hino Como é Bonito, Senhor. Estimados, estimadas, como é bonito sermos cuidados pelo Senhor. Ao Senhor entregamos este dia. É o Senhor que nos reúne, que nos congrega, é o Senhor que nos faz viver e ter comunidade. E nos reunimos e nos colocamos diante da palavra de Deus, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido que juntos possamos nos aquietar diante do Senhor e confessar a nossa culpa e o nosso pecado.
Oremos. Amado Deus, Tu nos sondas e conheces o coração de cada filho e cada filha. Tu conheces as nossas fraquezas e limitações e também conheces as nossas falhas para contigo. Reconhecemos que somos pobres pecadores. Muitas vezes erramos em não entregar tudo a Ti, em tentar resolver os nossos problemas por causa da nossa própria conta. Mas sempre de novo fracassamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Escuta o nosso clamor e aumenta a nossa fé. Purifica-nos ao Pai para que sejamos guiados e nutridos somente pelo Teu infinito amor. Ó Senhor Deus, sondas o nosso coração, abre ele para a Tua palavra. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos para que Tu possas nos olhar com misericórdia e transformar as nossas vidas. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Diante da nossa confissão, do nosso arrependimento, a palavra do Senhor nos diz: todo aquele que confessar com sinceridade o seu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar. E eu anuncio em nome de Deus, a ti, minha irmã, meu irmão, que com sinceridade se arrependeu, eu anuncio o perdão dos teus pecados, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Somos o povo de Deus, e o povo de Deus também olha para o mundo, olha para os horizontes. E o povo de Deus também se lembra de homens e mulheres que pelo mundo gemem e sofrem, têm as dores, têm o sofrimento. E nós pedimos ao Senhor, faça com que as nossas mãos se estendam em direção ao irmão faminto, sofrido e em necessidade. Usa, Senhor, as nossas mãos para socorrermos o nosso irmão e a nossa irmã. Nós, Senhor, nos alegramos, porque Tu usas as nossas vidas para anunciar as Tuas maravilhas, para levar o amor ao irmão e à irmã. Nós te agradecemos por tudo que tem feito e clamamos, Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Amém. Convido para juntos nós cantarmos o hino Cantai e Folgai. Cantai e folgai, ó Messias
convido a todos vocês para que juntos tenhamos um momento de oração. Ó Pai amado, Deus da misericórdia, Tu que tens conduzido e cuidado do Teu povo ao longo da história, te pedimos, Senhor, eis-nos aqui, olha para nós, inclina os Teus ouvidos para as nossas preocupações. Guia, Senhor, o nosso pensar, o nosso agir. Guia, Senhor, neste dia os nossos corações. Vem, Senhor, neste novo dia, abre a nossa mente e o nosso coração à Tua palavra. Senhor, faça arder o nosso coração com a Tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Quero convidá-los para que juntos possamos aclamar o Evangelho cantando Aleluia. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Convido para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão.
Até aqui a leitura do Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco. Amém. Nós lemos o famoso texto dos discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos que, após os eventos da Sexta-feira Santa e já no domingo da Páscoa, saem da cidade de Jerusalém em direção a um povoado, conversando. E dá para perceber pelo texto a tristeza com que esses 2 discípulos conversam. Porque naquele momento, ainda para eles, a crucificação de Jesus era sinal de sua derrota. Existia toda uma expectativa de que Jesus seria o grande libertador do povo de Israel. Ele iria restaurar o reino, ia libertar o povo do jugo dos romanos. E os discípulos de Jesus, principalmente os mais próximos dele, tinham a grande esperança de que eles estariam lá junto com Jesus quando Jesus fizesse isso. E eles entrariam para a história como os grandes líderes que estavam ao lado de Jesus. E de repente, Jesus é preso, condenado e sem nenhuma resistência. Ele é crucificado de uma forma absurda, uma forma vergonhosa e fraca. Para aqueles discípulos, a crucificação foi uma derrota humilhante. E além da derrota, eles estavam decepcionados com o próprio Jesus, que não fez aquilo que esperavam deles. Os discípulos ainda não tinham compreendido que ao invés de derrota, a cruz foi o caminho para a vitória. Pois Jesus pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz. E depois, no terceiro dia, ele venceu a morte, quando o Pai o ressuscitou. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús já tinham ouvido alguns rumores de algumas mulheres falando que Jesus não estava mais no sepulcro e que ele havia ressuscitado. Mas esses rumores não mudam o espírito da conversa desses discípulos. Eles continuam entristecidos, continuam desapontados, talvez porque não creram no testemunho das mulheres, talvez porque ainda não entendiam o que havia acontecido. Enfim, esses rumores, essa notícia estranha de que Jesus poderia estar vivo, não fez muita diferença naquele momento. E então, nesse momento da caminhada, nesse momento triste, de derrota, onde eles estão se sentindo dessa forma, um homem se aproxima. E o texto nos revela que é o próprio Jesus, mas aqueles discípulos não o puderam reconhecer. Jesus se aproxima e demonstra interesse naquilo que eles estão conversando. Jesus caminha com esses discípulos e ouve as suas angústias, ouve o seu desabafo. Jesus demonstra interesse nos questionamentos, nas desilusões, na decepção que esses discípulos devem estar passando. E o texto reforça então dizendo que quando Jesus pergunta o que eles estão conversando, eles param com um semblante triste. Afinal de contas, quem é esse homem que não sabe daquilo que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? Todo o povo de Jerusalém, todos que estavam lá durante a festa da Páscoa, a notícia se espalhou, todos sabiam. E Jesus, quando é questionado por não saber, ele simplesmente pergunta o que foi, o que aconteceu, como se não soubesse de nada, mais uma vez demonstrando interesse. Porque Jesus não apenas quer a informação do que aconteceu, mas Jesus quer ouvir o desabafo, quer ouvir as palavras que saem da boca desses discípulos, quer ouvir a sua tristeza, quer entender a sua dor. Então, Jesus ouve o desabafo daqueles discípulos, que contam para ele a história daquele Jesus de Nazaré,
em quem eles tinham colocado toda a expectativa e quem eles criam que era um profeta poderoso, vindo da parte de Deus, que foi traído pelos sacerdotes, pelos líderes do povo e condenado à morte pelos romanos, crucificado. Eles colocam para fora como a esperança deles estava sobre aquele homem. E parece que tudo foi por água abaixo. A esperança de que ele seria o grande libertador se esvai. E isso tudo já aconteceu há 3 dias. Ou seja, não tem mais esperança. O corpo já deve estar começando a apodrecer no sepulcro. Eles relatam aquele murmúrio que havia de que as mulheres haviam descoberto que o corpo não estava no túmulo. Mas, mesmo que algumas pessoas foram lá e viram isso, ninguém viu Jesus. Ninguém falou com ele. Ninguém tocou nele. A esperança se esvai. Eu acho muito interessante como Jesus ele se importa e como ele demonstra o seu interesse por aqueles discípulos. Jesus ele não os condena por não terem entendido o que aconteceu. Jesus ele não repreende os discípulos por não reconhecerem a ele. Jesus ouve, Jesus demonstra empatia, demonstra vontade de entender, de compreender o que passa naqueles corações. Mas então Jesus aproveita que ele esteve ao lado daqueles discípulos por todo esse tempo, que ele ouviu aqueles discípulos e ele aproveita a oportunidade para então explicar o que aconteceu. Ao ouvir aqueles discípulos, Jesus, ele também cria a oportunidade de anunciar o Evangelho. E então ele começa a relatar e explicar como as Escrituras sagradas já anunciavam, como os profetas do passado já anunciaram a respeito do Messias que viria e de como era necessário que esse Messias sofresse para ser glorificado. Jesus, eu imagino que aqui deve ter citado diversas passagens dos profetas, de Isaías, passagens que apontavam para ele, e explicado que o plano de Deus, o plano de salvação de Deus, não era um plano militar, não era um plano de conquista político, mas era exatamente um plano que passava pelo sofrimento e pela morte. Então, mais tarde, os discípulos vão dizer a respeito desse momento que ardia o coração, que o coração queimava, conforme Jesus ia explicando as Escrituras. Eu penso que essa sensação de arder o coração, de sentir o coração em chamas, é também a sensação que nós devemos ter quando ouvimos a mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus. Quando Jesus conversa com aqueles homens e explica o Evangelho, eles estão maravilhados. Eles sentem no seu coração o calor da mensagem da cruz, da mensagem do perdão de pecados, da mensagem do Messias que veio e que sofreu e que morreu, mas que agora ressuscitou. Muitas vezes a palavra de Deus é para nós talvez um livro histórico, um livro que traz conteúdos, que traz notícias, que traz mensagens, mas se o Espírito Santo de Deus não age no nosso coração, a palavra ela não vai queimar e ela não vai transformar como aconteceu com aqueles discípulos. Quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo de Deus, ele tem esse efeito no nosso coração. E nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus agir em nós também dessa forma, abrindo mão das barreiras, dos muros, dos impedimentos que nós muitas vezes erguemos, dos nossos preconceitos para com a palavra de Deus, até mesmo da nossa sabedoria humana, da nossa ciência,
Nós precisamos abrir mão dessas coisas para deixar o Espírito agir, para que o nosso coração também queime com o falar, com o ouvir as Escrituras e do compreender do tamanho da obra de Deus. Jesus, após explicar as Escrituras, ele faz como que vai adiante. Não vai parar ali no vilarejo de Emaús com aqueles discípulos. Mas os discípulos ainda extasiados, empolgados com a explicação das Escrituras que Jesus tinha dado, eles insistem para que Jesus continue e fique ali com eles. Eles querem ouvir mais. Eles querem ter este homem com eles e passar a noite hospedados juntos. Eles não querem perder o contato com esse homem, porque eles têm interesse em mais. Eles têm sede do Evangelho. Eles têm sede da palavra e de compreender aquilo que Jesus havia feito. Jesus então fica com eles e passa parte daquela noite com eles. E ao passar esse tempo com eles, Jesus ele parte o pão e ele tem um momento de comunhão com esses discípulos. E ali somente é que os discípulos vão reconhecer. Ali somente eles vão perceber e os seus olhos vão se abrir e eles vão ver que aquele que estava ao seu lado por todo aquele tempo era o próprio Jesus. E eles não haviam reconhecido a Jesus. Mas por não o reconhecerem, eles puderam ouvir de coração aberto toda essa mensagem. Na comunhão de mesa, Jesus é reconhecido. Mas então, ele não está mais lá. Jesus desapareceu. Querida comunidade, Jesus, ele caminha conosco. Ele caminha conosco em diversos momentos da nossa vida. Assim como ele também se aproxima daqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus também se aproxima de nós nos momentos da nossa vida em que as coisas não saem da forma como nós gostaríamos. Quando nossa esperança é frustrada, quando passamos por sofrimentos, por dificuldades ou quando perdemos alguém. Jesus ele se aproxima e ouve a nossa dor. Ele caminha conosco. Mesmo que muitas vezes a gente não consegue ver ele, a gente não consegue reconhecer ele, ele está lá. E ele ouve com atenção as nossas frustrações, a nossa dor. Ele se importa de verdade. Ele não é como aquele amigo ou aquela pessoa que apenas ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro e vem com conselhos prontos. Não, Jesus, ele ouve com atenção. Ele valoriza a dor, ele valoriza o sofrimento que as palavras expressam. Mas Jesus também tem uma palavra de consolo. O Evangelho, as Escrituras trazem uma mensagem que quer aquietar o coração sofrido, que querem abraçar a pessoa cuja esperança se foi, querem restabelecer aquela pessoa que não enxerga o caminho da obra de Deus. Que você também possa, na sua vida, perceber a presença de Deus, possa crer que Ele está contigo, mesmo que os seus olhos não vejam, os seus ouvidos não reconheçam a sua voz e o seu coração se sinta sozinho e abandonado. Que da mesma forma você possa ter sede por ouvir a palavra de Deus, por ouvir o Evangelho e entender aquilo que Deus fez em Jesus Cristo por você e por mim. Muitas vezes nós temos dificuldade de compreender ou de crer. A nossa razão pequena, limitada, muitas vezes nos sabota e nos impede de crer com todo o nosso coração e com toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Mas
apenas a partir do estudo e do interesse pela palavra é que nós conseguimos deixar o Espírito Santo nos ensinar e nos mostrar as verdades de Deus. Quando nós nos fechamos para isso, não existe esperança de compreendermos a palavra, mas uma vez que o coração se abre, nós podemos ouvir, podemos estudar a palavra, podemos ouvir a pregação, podemos orar ao nosso Deus. E clamando a Ele, Ele sem dúvida nenhuma também pode fazer o nosso coração arder pelo Evangelho. Ele pode fazer a nossa vida ser moldada por essa palavra tão poderosa que fez aqueles 2 discípulos ficarem extremamente alegres com a notícia de que o Filho do Homem veio para sofrer e morrer, mas que Ele também ressuscitou e que a partir disso, a partir da obra de Jesus Cristo, nós podemos ter uma vida diferente, uma vida com o nosso Deus, uma vida que nós caminhamos com Ele, dia a dia. Hoje, 3º domingo após a Páscoa, já fazem 2 semanas que nós comemoramos a Páscoa, mas nós ainda precisamos lembrar dela todos os dias. Lembrar de que Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele está caminhando conosco. Que você possa crer nisso e que a sua vida seja uma vida agradável a Deus. Que você queira, assim como esses discípulos, queira que Jesus fique contigo, se hospede contigo, passe a noite contigo. Enfim, depois que Jesus sumiu, aqueles discípulos não puderam se conter. Quando eles perceberam que era Jesus que estava com eles, eles esqueceram que já estava tarde, esqueceram que era hora de dormir, mas se levantaram e voltaram até Jerusalém para encontrar os outros apóstolos. E lá, eles testemunham tudo aquilo que Jesus fez por eles. Lá, eles falam que eles viram Jesus, que eles conversaram com Jesus, que Jesus os ensinou. Que nós sejamos assim também. Que nós anunciemos a ardência do nosso coração para as pessoas, depois de nós também termos esse contato com o próprio Filho de Deus. Contato esse que nós podemos ter diariamente, por meio da oração, por meio da palavra de Deus. Que nós, a partir da Páscoa, saibamos viver o dia do Senhor, todo dia, caminhando com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido para confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
convido para um momento de oração. Bondoso e amado Deus, nós te rendemos graças pela vida que Tu nos dás. Tu nos deste, Senhor, um novo dia. Tu permitiste que levantássemos da cama com saúde. Senhor, nós somos gratos a Ti pela família e pelo convívio que nós temos, pelo nosso trabalho e também afazeres diários. Tu te revelaste em nós, em Cristo, Teu Filho amado, e o enviaste ao mundo o Teu Santo Espírito. Queremos hoje, Senhor, Te agradecer por esta dádiva. Te pedimos, Senhor, que Tu possas olhar para as pessoas enfermas, para as pessoas angustiadas, para as pessoas que estão sem rumo na vida, que estão com ansiedade e angústia. Acalma o coração. Faça com que, Senhor, que o coração possa arder, não por causa das nossas preocupações, mas arder por causa da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que nos dirige, que nos orienta e nos conduz. Te pedimos também ao Senhor Deus que Tu estejas olhando para o nosso país. Toda a situação que nós vivemos, toda a angústia que nós estamos passando como nação e o mundo também, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Socorre-nos em nossa aflição. Também, Senhor, te peço pelas autoridades. Sê, Senhor, com aquelas pessoas que nos dirigem. Presidente, governadores, prefeitos, senadores, deputados, todas as pessoas que exercem uma função pública de cuidado, dá sabedoria, dá discernimento, para que possam conduzir o nosso país através desse momento. Ó Deus, também nos colocamos em Tuas mãos como povo, para que o nosso coração seja um coração que não tenha o ódio, a raiva e o rancor, mas um coração que se aquieta em Tua presença, um coração que se tranquiliza diante da Tua palavra. Ó Senhor Deus, dirige o nosso pensar, dirige a nossa vida, dirige também, Senhor, a Tua igreja. Te peço que Tu estejas também conduzindo e orientando a nossa pastora presidente, pastora Silvia, o nosso pastor sinodal, pastor Afonso. Dá também para eles a tranquilidade, o discernimento para conduzir e anunciar as Tuas maravilhas, Senhor. Guarda-os com o Teu Santo Espírito. Ó Senhor Deus, tudo mais aquilo que nos envolve, que nos causa preocupação e também aquelas coisas que nos trazem alegria, queremos colocar diante de Ti, amado Deus, na oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido para nós nos colocarmos de pé na presença do Senhor para recebermos a Sua bênção. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus derrame sobre ti o Seu Santo Espírito para que tu encontres o caminho, encontre o discernimento, encontre a paz e encontre a sabedoria hoje e para todo sempre. Amém. Convido para cantar o hino Uma Certa Vez, Jesus Cristo.